No momento em que Bruno se ajoelhou à minha frente no meio da sala de jantar da casa dos meus pais em Lisboa, o tempo parou completamente. Os olhos dele estavam cheios de uma esperança que eu nunca tinha notado ou talvez nunca tivesse querido admitir que existia. Rafael, casa comigo? Perguntou ele com a voz firme, mas o anel na mão tremia ligeiramente enquanto a minha mãe deixava cair o copo de vinho tinto e o meu pai se levantava da cadeira com o rosto a ficar vermelho de raiva. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já vivi em toda a minha vida de 28 anos. Eu, Rafael Santos, sempre pensei que Bruno Mendes era apenas o meu melhor amigo há 10 anos, desde os tempos da universidade em Coimbra, onde estudávamos arquitetura e partilhávamos um pequeno apartamento no centro da cidade. Tínhamos passado por tudo juntos, as noites de estudo até de madrugada, as viagens de comboio para o Porto nos fins de semana, às crises quando perdi o primeiro emprego, e ele me apoiou pagando a renda durante meses. Ele era o irmão que eu nunca tive, o confidente que me ouvia sem julgar e o companheiro de todas as aventuras. Como é que isto podia estar a acontecer agora no jantar de aniversário da minha mãe, com toda a família presente, a minha irmã Ana, o marido dela e os meus pais todos a olhar para nós como se tivéssemos enlouquecido de repente? A minha mãe, Dona Teresa, uma mulher de 60 anos devota à igreja e às tradições, começou a chorar baixinho, cobrindo a boca com as mãos trêmulas enquanto repetia baixinho: "Isto não pode ser verdade, meu Deus." O meu pai, Sr. Manuel, um engenheiro reformado com princípios rígidos herdados da geração anterior, bateu com o punho na mesa fazendo os pratos saltarem. "Explica isto agora mesmo, Rafael", exigiu ele com a voz grave que eu conhecia bem das discussões sobre política e religião. Eu não conseguia falar, as palavras não saíam da minha garganta apertada. O meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito e o suor escorria pelas minhas costas apesar do ar-condicionado ligado. Bruno levantou-se devagar, guardando o anel simples de prata no bolso do casaco, com o rosto a mostrar uma dor profunda pela minha hesitação evidente. Eu não queria magoar ninguém, mas naquele momento tudo o que eu sabia sobre mim mesmo estava a ser posto em causa de forma brutal. Tinha passado anos a convencer-me de que a minha proximidade com Bruno era só amizade profunda, nada mais do que isso, porque a família sempre esperou que eu casasse com uma mulher, tivesse filhos e continuasse a tradição católica que nos definia. O meu pai sempre falava contra as mudanças modernas, dizendo que a sociedade estava a perder os valores, e a minha mãe sonhava em voz alta com netos que levassem o nosso apelido para as missas de domingo na igreja de São Vicente. Eu tinha até saído algumas vezes com a Sofia, uma colega do escritório de arquitetura, para manter as aparências, embora nunca tivesse sentido nada profundo por ela, apenas um vazio que tentava ignorar. Agora tudo isso desmoronava como um castelo de cartas no vento forte do Tejo. Depois do jantar caótico, que terminou com a minha mãe a pedir para ir deitar-se porque o coração lhe doía, eu saí de casa com Bruno e fomos caminhar pelas ruas estreitas e íngremes do bairro Alto para arejar a cabeça. As luzes dos bares e o som do fado ao longe pareciam irreais enquanto ele explicava com lágrimas nos olhos que tinha guardado aqueles sentimentos por anos, esperando o momento certo para não perder a nossa amizade. Eu ouvia, mas a minha mente era um turbilhão de perguntas e medos. E se eu também sentisse o mesmo, mas tivesse medo de admitir por causa de tudo o que a sociedade e a família iriam dizer, mesmo em Lisboa, que é uma cidade aberta, o peso das raízes de família em Coimbra ainda era forte. A noite foi longa, cheia de conversas interrompidas e silêncios pesados. O primeiro confronto direto com o meu pai veio no dia seguinte por telefone. Ele exigiu que eu fosse a casa sozinho para falar como homem responsável. A tensão estava apenas a começar e eu sabia que as escolhas que fizesse iriam ter preços altos para todos nós, incluindo o risco de perder o respeito do pai que me ensinou a ser forte, ou o amor da mãe que sempre me protegeu. Quando cheguei a casa nessa tarde, o ar estava carregado e a conversa durou horas, com ele a argumentar que isto era uma confusão passageira influenciada pela vida moderna, e eu a tentar explicar sem conseguir encontrar as palavras certas que o meu coração há muito batia mais forte quando Bruno estava por perto. A minha irmã Ana tentou mediar, mas até ela parecia dividida entre o choque e a preocupação com o que os vizinhos iriam comentar nas ruas estreitas de Alfama, onde todos se conheciam. Eu saí dali exausto, com a promessa de pensar bem, mas por dentro sabia que nada voltaria a ser como antes. Os dias seguintes foram de telefonemas constantes da tia e do tio, que já tinham ouvido rumores, e de noites sem dormir em que eu revia mentalmente cada momento dos 10 anos com Bruno, desde o primeiro abraço depois de um exame difícil até às lágrimas partilhadas quando o pai dele faleceu. O preço da verdade começava a revelar-se e eu sentia o peso de cada decisão futura como uma pedra no peito. No dia seguinte ao pedido, Bruno ligou-me cedo e marcamos encontro num café discreto no Chiado, onde podíamos falar sem olhares curiosos. Ele chegou primeiro com os olhos inchados de quem também não dormira e quando me viu estendeu a mão para tocar a minha, mas eu recuei por instinto, olhando em volta. "Rafael, eu não queria que isto acontecesse assim", disse ele com a voz baixa mas firme, mas não aguentava mais fingir que eras só o meu amigo. Eu senti o peito apertar porque no fundo sabia que os meus sentimentos eram iguais, mas o medo da reação da família paralisava-me.
Sentamos-nos numa mesa ao fundo e ele contou como o amor tinha crescido devagar ao longo dos anos, primeiro como admiração, depois como algo mais profundo que ele escondia para não me perder. Eu ouvia e as memórias vinham em ondas, as viagens de carro até ao Algarve onde dormíamos na mesma tenda, as conversas sobre o futuro onde sempre imaginávamos casas lado a lado. Mas agora o futuro era real e doloroso. Quando voltei para casa à noite, o meu pai esperava-me na sala com a Bíblia aberta na mesa. Tu vais destruir esta família, Rafael, disse ele sem rodeios. A igreja não aceita isto e eu não vou permitir que o nome dos santos seja manchado. A minha mãe estava ao lado dele com o rosto marcado por lágrimas recentes e disse baixinho: filho, pensa na tua saúde, no que as pessoas vão dizer na rua. Eu tentei argumentar que o amor não escolhe e que Portugal tinha avançado com leis de casamento igualitário, mas as palavras batiam contra um muro de tradição. A conversa durou até de madrugada, com o meu pai a ameaçar cortar o apoio financeiro que ainda me dava para o escritório e a minha mãe a implorar para eu procurar um padre para orientação. Eu saí dali partido por dentro e liguei a Bruno, que me encontrou no mirador da Senhora do Monte. Ali sob as estrelas de Lisboa abraçamo-nos pela primeira vez de forma diferente e eu admiti em voz baixa que também o amava há anos, mas que o preço parecia demasiado alto. Ele chorou de alívio, mas eu sentia o peso da traição que estava a cometer contra a família que me criou com sacrifícios. Os dias que se seguiram trouxeram mais pressão. A minha irmã Ana veio falar comigo em privado e confessou que entendia, mas que tinha medo pela saúde da mãe, que já tomava remédios para o coração. Um colega do trabalho comentou casualmente que tinha ouvido rumores e eu neguei por reflexo, sentindo-me sujo por esconder a verdade. Bruno, por seu lado, tinha uma família mais aberta. O pai dele falecido era liberal, mas a mãe ainda hesitava e isso criava tensão entre nós. Eu comecei a evitar as chamadas da família e mergulhei no trabalho desenhando projetos que não me saíam da cabeça. Uma noite o meu pai apareceu no meu apartamento sem aviso e exigiu que eu acabasse com aquilo imediatamente ou nunca mais me consideraria filho. Eu fechei a porta atrás dele e chorei sozinho pela primeira vez em anos, porque cada escolha parecia errada ou certa ao mesmo tempo. O conflito interno crescia. Eu questionava se o meu silêncio de 10 anos tinha sido covardia ou proteção, e o preço começava a pagar-se em noites de insônia e olhares de decepção que me perseguiam. A tensão explodiu quando a minha irmã Ana, numa conversa mal pensada, contou à tia sobre o pedido e em poucas horas toda a família alargada sabia. O telemóvel não parava de tocar com mensagens de condenação e pedidos de explicação. No escritório onde eu trabalhava como arquiteto, um cliente importante cancelou uma reunião depois de ouvir rumores e o meu chefe chamou-me para uma conversa séria dizendo que a imagem da empresa era conservadora. Eu defendia-me com argumentos lógicos, mas por dentro sentia a traição da própria irmã que jurara guardar segredo. Bruno e eu encontrávamos-nos em segredo em parques afastados e cada encontro era uma mistura de alegria e culpa. Ele propôs que fugíssemos para o Porto para começar de novo, mas eu recusava porque abandonar a família parecia uma traição maior do que esconder o amor. O meu pai marcou uma intervenção familiar com o padre da paróquia, que veio a casa para falar comigo sobre pecado e redenção. Eu sentei-me ali ouvindo palavras que me feriam profundamente e quando saí disse ao pai que não podia mudar quem era. O preço foi imediato. Ele parou de falar comigo e a minha mãe teve uma crise de ansiedade que a levou ao hospital por uma noite. Eu corri para lá e vi nos olhos dela a dor que eu causara. Bruno sentiu-se rejeitado pelas minhas hesitações e tivemos a primeira grande discussão, onde ele me acusou de priorizar a família acima do nosso amor. Eu respondi que o amor verdadeiro incluía responsabilidade e saí batendo a porta, sentindo-me dividido ao meio. A sociedade em Lisboa, apesar de progressista, mostrava as suas fissuras quando colegas sussurravam nos corredores e um amigo de infância me bloqueou nas redes sociais após um post vago. Eu passava noites a caminhar sozinho pelas margens do Tejo, questionando todas as decisões passadas. Se tivesse admitido mais cedo, teria evitado esta dor ou causado outra maior. O moral dilema era constante: era certo magoar quem me amava pela verdade ou errado negar o meu ser para manter a paz. Uma noite Bruno apareceu no meu apartamento com flores e pediu desculpa, mas eu vi nos seus olhos o cansaço de esperar. Aceitei o abraço, mas por dentro sabia que a escolha se aproximava e o preço seria pago por todos nós em relações quebradas e corações feridos. A pressão social aumentava com chamadas anónimas e olhares na rua e eu comecei a questionar se o amor valia tanto sofrimento ou se a minha fraqueza de anos atrás tinha selado o nosso destino. A crise atingiu o pico quando a minha mãe foi hospitalizada novamente por stress e o médico disse que o choque emocional podia piorar o seu coração. Eu corri para o hospital e encontrei o pai ao lado da cama com os olhos cheios de acusação. Tu fizeste isto, Rafael, disse ele baixinho mas cortante. Eu sentei-me ali segurando a mão da mãe e prometi que pensaria em tudo, mas por dentro a luta era feroz. Bruno ligou-me preocupado e eu disse-lhe que precisava de espaço, o que o magoou profundamente.
Nessa noite sozinho em casa eu revivi 10 anos de memórias e percebi que cada decisão de esconder tinha um custo acumulado agora cobrado em dor familiar. No dia seguinte no trabalho perdi uma promoção para um colega mais conservador e o chefe insinuou que a minha vida pessoal afetava a imagem. Eu saí dali e encontrei-me com Bruno no jardim do Príncipe Real onde ele me confrontou com lágrimas. Se não me queres por causa deles então acaba agora, disse ele. Eu segurei as mãos dele e pela primeira vez disse em voz alta que o amava mas que o medo me paralisava. Decidimos tentar um tempo separados mas a dor foi imediata e eu passei dias sem comer refletindo sobre o que era certo. A minha irmã veio pedir desculpa pela traição e confessou que tinha medo de perder o irmão mas que entendia o meu sofrimento. Isso abriu uma pequena brecha mas o pai permanecia firme. Eu tomei a decisão mais difícil até então liguei ao pai e disse que não ia negar quem era mas que o amava e respeitava. Ele desligou sem resposta e o silêncio que se seguiu foi pior que gritos. O preço era claro perda de apoio financeiro temporário, rejeição social e dúvida constante se eu estava a destruir a família por egoísmo. Bruno regressou depois de uma semana e abraçamo-nos com força sabendo que o caminho à frente era incerto. Eu comecei terapia em segredo para lidar com a culpa e aos poucos a força interior crescia. Mas cada mensagem ignorada da mãe era uma facada e eu questionava se o despertar valia o trauma. A sociedade continuava a julgar mas em Lisboa encontrei pequenos apoios em grupos discretos que me davam esperança. A escolha aproximava-se e eu sabia que independentemente do resultado o preço já estava pago em lágrimas e noites sem sono. O confronto final aconteceu num domingo chuvoso quando convidei a família toda para uma conversa na minha casa. O pai chegou com o rosto fechado, a mãe apoiada na irmã e eu comecei a falar com a voz trêmula mas firme. Eu amo o Bruno há anos e não posso mais viver uma mentira. O preço que todos pagamos é alto mas negar a verdade destrói-me por dentro. O pai levantou-se para sair mas a mãe segurou o braço dele e disse pela primeira vez talvez tenhamos de aprender a aceitar. As lágrimas correram e depois de horas de gritos e abraços o gelo quebrou ligeiramente. Não foi reconciliação plena mas uma porta aberta. Bruno esperava fora e quando entrei com ele a mãe deu-lhe a mão tremendo. O tempo iria curar mas o preço já estava pago em meses de dor e relações tensas. Meses depois mudamo-nos para um apartamento com vista para o rio e aos poucos a família começou a visitar. Eu despertei para a minha verdade pagando o custo mas ganhando uma vida autêntica. Bruno e eu caminhamos de mãos dadas pelas ruas de Lisboa sem medo e o amor que cresceu em silêncio agora florescia apesar das cicatrizes. No final das contas o amor verdadeiro justifica romper com as raízes familiares para viver autenticamente verdadeiro ou falso.